Olá, meus alunos dos 8º anos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que tenham realizado as atividades propostas no nosso caderno 2. Vamos dar continuidade às nossas correções? O objetivo da nossa aula de hoje é corrigir as atividades do caderno 2, tá certo? As aulas vão de 4 até a aula 8. Os temas são povo, nação, África do Sul e apartheid e os conflitos envolvendo esse tema. Vamos para o nosso slide? Vamos começar pelas aulas 4, 5 e 6. Sabemos que o primeiro passo é uma leitura que vai orientar você para a realização da sua atividade, tá certo? Então é de suma importância que você faça a leitura para começar os passos pedidos dentro do caderno. O segundo passo é uma reflexão bem interessante. Vem falando sobre a identidade nacional brasileira. Você já parou para refletir quais são as características que nos tornam povo e nação brasileira? Quais são os elementos, quais são os símbolos, tradições que nos unem e nos tornam nação e povo brasileiro? Faça essa reflexão. Essa reflexão sobre identidade nacional, ela é muito importante porque ela vai nos dar base para o conceito de povo e o conceito de nação. Sabemos que para chegarmos a determinados conceitos, é interessante entendermos realmente o que tem por trás desses conteúdos. Ou seja, a identidade brasileira. O que é que vai nos caracterizar? Podemos ter aqui inúmeras respostas. Podemos falar o seguinte, colocar como tradição da nossa identidade o samba, o futebol, também são elementos que nos caracterizam como povo brasileiro. Porém, temos que entender que o nosso território é muito vasto e existem outros elementos que também podem nos identificar como identidade nacional. Por exemplo, carnaval. Mas o carnaval em si, ele pode ser generalizado para todo o território? Nós sabemos da nossa diversidade étnica e cultural, correto? Nosso passo 3, você tem que ter uma atenção redobrada para a notícia do jornal que nós vamos apresentar agora. Observe a tela. Temos aqui os curdos, um povo sem Estado e em busca de reconhecimento. Essa aí é nossa primeira manchete. A segunda é Nação Navarro, maior comunidade indígena dos Estados Unidos, se isola por coronavírus. Então, você vai analisar essas duas manchetes do jornal e vai identificar essas nações. Vamos lá? Como eu sempre digo, existem várias possibilidades de respostas. Aqui, eu estou fornecendo para você caminhos para que você possa construir a sua resposta e fortaleça o seu conhecimento sobre o tema trabalhado. Lembrando que nós já vimos essa aula antes, tá certo? Na letra A, que é a primeira notícia, vem falando justamente dos povos navarros. Quem são esses povos? É a maior nação indígena dentro do território estadunidense. Para você ter ideia, é uma extensão territorial que podemos comparar do tamanho de Portugal, aproximadamente. Ou seja, é a maior reserva indígena nos Estados Unidos. E eles ali compartilham línguas, costumes e histórias em comum. Assim, eles ocupam esse território de forma
que podem preservar a sua identidade étnica e cultural. Na letra B, nós temos um diferencial. A nação curda é considerada a maior nação sem território do planeta, certo? Ela ocupa a região do Oriente Médio entre 8 países. São aproximadamente mais de 30 milhões de curdos. E essa nação reivindica por um Estado nacional e por uma soberania. Para quê? Para que possa ali organizar através das suas leis, suas tradições e costumes. Mas, infelizmente, até os dias atuais, os curdos não conseguiram essa autonomia territorial. Aí você tem essas duas possibilidades de respostas entre a nação Navarro, que ocupa o território dos Estados Unidos, uma nação indígena, e temos os curdos, a maior nação sem território do planeta. No nosso 7º passo, pois anteriormente foi exigido de vocês leituras para que pudesse realizar essa atividade aqui, ela é bem interessante. Você tem que primeiro observar um mapa. Vamos observá-lo? Então, nesse mapa aqui, você vai ter que ter uma atenção redobrada. Observe que ele é formado por diversos traçados. Você tem que observar que tem traçados mais escuros e traçados mais claros. Esse mapa, ele foi construído, ele foi elaborado por um antropólogo chamado Murdoch. E o que Murdoch fez? Ele listou mais de 835 regiões étnicas dentro do continente africano. Por isso que você observa aqui que nesse mapa, essas partes escuras são os territórios nacionais formados por fronteiras artificiais e essas linhas claras que você percebe aí no mapa são as fronteiras naturais, as fronteiras étnicas, correto? Dentro dessa atividade, vem pedindo 3 letras. Letra A, compare os limites das fronteiras étnicas africanas com os dos países. A letra B, você vai fazer uma observação mais intensa. Você vai fazer o seguinte, você vai observar as fronteiras dos estados africanos e observar se elas foram divididas a partir de um processo que levam em conta as identidades étnicas e as relações de poder entre essas etnias. Você vai ter que justificar, tá certo? E a letra C, bem simples. Quais são as consequências da organização territorial que podemos ver no mapa ao lado, tá certo? Então, todas essas 3 atividades têm que ser realizadas observando o mapa de Murdoch. Na letra A, é muito clara as possibilidades de respostas, tá certo? O que é que nós observamos? Que dentro de um único estado, nós temos a presença de várias etnias. Isso é muito claro quando você para e observa os limites, tá certo? Ou seja, nós temos aí estados nacionais com uma diversidade étnica muito grande. Na letra B, nós observamos claramente que essas fronteiras foram criadas de forma artificial. Por quê? Porque não foram respeitadas as questões étnicas e culturais presentes dentro do continente africano. E como começou isso? Começou a partir da Conferência de Berlim, durante o período neocolonial, e perpetuou até os dias futuros, ou seja, depois mesmo
da independência de alguns países. Por quê? Porque alguns interesses políticos ainda ficaram em jogo depois do período da independência desses países. Resultado disso é justamente que em 2011 foi criado o mais novo estado do continente africano, o Sudão do Sul. O que é que nós temos aqui na letra C, né? Quais são as consequências de termos dentro de um estado uma variedade étnica, uma diversidade de povos? Lógico, nós vamos ter aí conflitos, guerras civis, certo? Movimentos separatistas e como resultado disso, nós vamos ter também problemas sociais, como pobreza e baixa qualidade de vida, meus queridos. Observem sempre isso dentro do continente africano. Essas fronteiras falam muito sobre a história do continente. O nosso 8º passo é uma atividade bem interessante. Mais uma vez, vamos trabalhar com mapa. Observe esse mapa aqui, por favor. É o mapa do Índice Global de Paz. Esse mapa foi elaborado por algumas universidades da Austrália, do Reino Unido e da Suécia. O que foi elaborado dentro desse mapa? Foi elaborado um estado de paz entre os continentes. Se você observar essa legenda, ela vem representando desde o nível mais alto até o mais baixo nível de paz apresentado entre os continentes. Tá certo? Qual é a proposta dessa atividade? Ela é bem simples. Você vai localizar o continente africano dentro desse mapa, tá certo? E vai observar os níveis, né, de paz representados dentro desse continente, certo? E explicar o motivo pelo qual o continente africano apresenta esses índices. Observe mais uma vez o mapa e encontre o continente africano. Lembrando que esse mapa também está no seu caderno. Então vamos lá. Creio que vocês tenham encontrado aí o continente africano e nós descobrimos o que observando esse mapa? Que o continente apresenta níveis de paz médio, baixo e muito baixo, não é? Tristemente fazer essa observação, que o continente ainda não apresenta um equilíbrio de paz entre as suas nações, certo? E por que ainda existem esses conflitos, esses níveis tão baixos? Mais uma vez está ligada ao neocolonialismo. Se você não está lembrado ainda sobre o neocolonialismo, volte, faça uma leitura do seu caderno. Foi quando as grandes potências europeias dividiram o continente africano entre si. Então, o resultado desses níveis baixos ainda estão ligados a essa neocolonização, a exploração desse continente, tá certo? E aí a dificuldade, depois da independência desses países, de conseguir se equilibrar política e socialmente no meio internacional. Lembrando sempre que eu estou mostrando aqui a vocês possibilidades de respostas, tá certo? Mas você pode ir muito além, pesquisar, procurar outros mapas, em livro, em sites de internet, que você também vai encontrar respostas interessantes. Até aqui, nós corrigimos da aula 4 até a aula 6. Vamos agora para a aula 7 e 8. Nesse quarto passo aqui, dessas duas aulas, é bem interessante, você vai apenas sintetizar a sua leitura e vem pedindo que você anote no seu caderno justamente, letra A, o
O que significa a palavra apartheid? Letra B. Qual a relação do neocolonialismo com o apartheid? Letra C. Quais foram as principais políticas segregacionistas que o Estado sul-africano colocava em prática contra os não brancos? E, finalizando com a letra D. Com o fim do apartheid, a luta era para formar uma nação arco-íris. O que significa esse termo, nação arco-íris? Pois bem, para a realização desta atividade, você tem que retornar à leitura para poder responder em seu caderno. Preste atenção. Mais uma vez aqui, vamos mostrar a vocês as possibilidades das respostas, tá certo? Na letra A, o significado da palavra apartheid. O significado dessa palavra, ela está ligada à língua afrikaner de origem holandesa, certo? Que significa separação, segregação. E foi isso que aconteceu na África do Sul, o regime do apartheid. E aí vem fazendo uma correlação com a letra B, né? O que era esse regime do apartheid? Como é que ele aconteceu? Primeira coisa que você tem que entender é que tem uma ligação direta com o neocolonialismo, ou seja, um regime segregacionista que separava os brancos da população negra, tá certo? E o que é que acontecia? Todos os benefícios, terras, meio urbano, todo ele estava reservado para a população branca. E a população negra, ela foi afastada do convívio da população branca europeia. Essa é a grande questão. Já na letra C, vem falando um pouco, né? Você tem que falar um pouco como era esse regime, o que é que acontecia. O triste, né, dentro dessa política segregacionista é entender que ela era uma lei, ou seja, a separação entre esses povos era uma lei do Estado, ou seja, era proibido frequentar lugares, né, públicos. A população negra, eles tinham que viver afastados dos locais onde os brancos estavam frequentando. E muitas vezes era necessário ter em mãos um documento chamado um passe. Era necessário um passe. E para que servia esse passe? Para justificar às autoridades que ele tinha permissão de circular naquele ambiente onde os brancos também estavam circulando. Mas assim, essa circulação não era de forma turística ou de lazer, era para trabalho. Então ele tinha que atravessar aquele espaço, mostrava o passe e ele estava liberado, tá certo? E além do mais, era proibido o casamento interracial. Justamente, gente, era proibido esse contato de etnias diferentes. Isso é um passado muito triste dentro da história da África do Sul. Na letra D, vem pedindo a explicação da nação arco-íris. Que nação é essa? Depois do regime do apartheid, a proposta era formar uma sociedade igualitária onde todos tivessem os mesmos direitos, tanto político, econômico e social dentro do país. Nosso quinto passo é uma análise também da atividade. Vem falando dos problemas sociais da África do Sul, mesmo depois do regime do apartheid. Não significa que ele finalizou e os problemas sociais foram finalizados. Isso não é uma verdade. Mesmo assim, hoje a África do Sul é considerada um país emergente, porém apresenta índices altíssimos de desemprego e de desigualdade social, tá, gente? E essas informações são importantes para que você
realize essa próxima atividade aqui, que é a análise dessas duas imagens, por favor. Nós temos aqui a imagem de dois bairros dentro da cidade do Cabo. O bairro de Warrifont e o bairro de Kaleicha. Kaleicha é conhecida como a cidade de Lata. E a análise que você vai fazer justamente da atividade é a seguinte: por que essas paisagens são tão diferentes, sendo dois bairros tão próximos dentro de uma mesma cidade, né? O que justifica a diferença dessas paisagens? Mais uma vez, as possibilidades de respostas são várias, mas vamos lá. Nós temos aqui várias possibilidades. No primeiro bairro, que é um bairro portuário, que você observa ali uma paisagem muito bonita, não é, com prédios, ou seja, tem uma urbanização, tem uma paisagem, nós podemos falar, organizada visualmente, né, essa paisagem. Enquanto você vê no outro bairro pobre, aproximadamente 30 quilômetros da cidade bem estruturada, barracões, né? Cidades de latas, como são chamadas, são guetos, não é? Dentro da África do Sul. Para você ter ideia, essa população vive muitas vezes sem água encanada, luz elétrica e também acesso a banheiros. São mais de 600 mil habitantes dentro dessas regiões pobres na África do Sul. Pois bem, meus queridos, ficamos por aqui na nossa correção. Obrigada pela atenção. Se você não realizou a atividade, procure realizar, rever o seu caderno de atividades e bons estudos e até a próxima. Um abraço.